Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, de volta pessoal. ao Duas de Treta. Estou aqui com o Ricardo Marques. E eu estou aqui com o João Coutinho, sobretudo eu. E mesmo muito. Ei, Dá era suposto graças. dizeres o mesmo. Dá graças. Pronto. Não, eu enfim. concordo plenamente. Pessoal, bem-vindos ao Duas de Treta. E o episódio de hoje é sobre O artigo 13. o artigo 13. Gerou algum alarido já há Mas o que é alguns que é tempos artigo? para cá. Espera aí, o artigo 13 de quê? Antes de mais. Artigo é assim, é um bocado o bico, para usar a expressão do Ricardo. Ok. Já toda a gente conhece, sabe o que é só Está o a ser artigo muito lento. 13. Diretiva sobre os direitos de autor no mercado único digital. Pronto, já começamos o vídeo. Já começa o vídeo. Pronto, é isto que só para explicar. O artigo 13 é o artigo 13 desta diretiva da União Europeia. Só isso. E pronto, vamos falar um bocado. Já teve há uns tempos para cá na Ribalta a falar sobre isso. Entretanto, morreu um bocadinho, mas Voltou agora um bocadinho voltou também. um bocadinho porque está-se a falar outra vez no Parlamento Europeu. Exatamente. E achamos que é uma situação que vale a pena discutir. E foi É. uma discussão muito séria sobre o que é que ela engloba, sobre possíveis consequências e. E daí o timing deste vídeo. Exatamente. Pronto, pessoal, não se esqueçam, Duas Treta nas redes sociais, seguir no YouTube, cliquem no sininho para receberem notificação de quando nós lançamos novos vídeos, até para serem porque os primeiros. nós agora também não lançamos só episódios do podcast, lançamos também Outros vídeos temos o mais nosso curtos. Duas Treta Digest, É que verdade. É, sim, são senhor. vídeos, clipes. Vídeos mais curtos com uma espécie de highlights. Exatamente, tipo um highlight reel, exatamente. E não se esqueçam nas redes sociais, Duas Treta, Instagram, Twitter, Facebook, essas tangas todas, e no Anchor e no Spotify principalmente, mas também nas outras plataformas de podcast. E não se esqueçam, comentem em todo lado, nós respondemos a tudo. Nós gostamos de responder às pessoas. E façam dúvida. parte da discussão e partilhem com as pessoas, tragam a vossa avó para a discussão também. Qualquer dúvida, falem com o médico farmacêutico. Exatamente, porque a receita Recomenda-se. é fatura eletrónica agora, é receita eletrónica, aliás. É? Opá, pronto. Pronto. Vai logo parar ao mail. não Vamos lá ao tem de episódio? chatear. Vamos começar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Siga. Bem, hoje fala-se do artigo 13, como já tinha dito, o artigo 13 é, e passo a citar, a diretiva sobre os direitos de autor no mercado único digital. Aliás, é um dos artigos dentro dessa diretiva. Exatamente. Ok. E pronto, se calhar vou só contextualizar aqui o que é o artigo 13, para vocês também perceberem o E também que deves é... ter qualquer coisa sobre um que lhe vem sempre paralelo, que é o 11, diria eu. Sim, também tenho um bocadinho, Qualquer mas coisa. isso o artigo 11 até te deixo falar um bocadinho mais. Andam os dois um bocado de mão Sim. dada, mas já vamos ver Fazem isso. todos, Fazem parte da diretiva. são as partes, exatamente, são as partes mais sonantes da diretiva. Eles que levantaram mais preocupações. Exatamente. E pronto, o que é o artigo 13? Até porque vai ser o foco geral deste episódio. É, como eu disse, faz parte dessa diretiva, mas é uma diretiva da União Europeia em relação aos direitos de autor, de copyright. Tem como objetivo declarado garantir, e passo a citar, um marketplace funcional para a exploração de obras e outros assuntos, tendo em particular atenção o uso digital e transfronteiriço de conteúdo protegido. Ok. Isto é citação direta. Os objetivos-chave da diretiva são proteger publicações da imprensa, e pronto, por isso é que se tem falado também um bocado da parte dos jornais, etc. Reduzir o fosso de valor entre os lucros gerados pelas plataformas na internet e os criadores de conteúdo, ou seja, aqui a ideia é que sítios como o YouTube ganham muito dinheiro com coisas que são Fazem imenso dinheiro à custa de quem faz o dos conteúdo. criadores, E os não criadores recebem. têm andado a ser demonetizados e tudo mais. Exatamente. E encorajar a colaboração entre esses dois grupos. Ok, dois grupos. Estava aqui. Criar exceções de copyright para mineração de texto e dados, aquisição e análise de dados de alta qualidade. Pelos vistos, a exceção aqui é... Isto, por acaso, é engraçado. Eu não fazia ideia, mas isto... Repete lá, a ver se ouvi bem. Criar exceções no copyright para a mineração de texto e dados, aquisição e análise de dados de alta qualidade. Mineração, as in Big Data. Yeah. Andar a juntar informação. Yeah. Isto está... essa parte está fora da questão do copyright. Está fora. Pelos vistos. Ok. Pronto, a legislação proposta prevê a necessidade de estabelecimento de acordos prévios com autores pelas plataformas que permitem acesso às obras ou outro material protegido. Quando eu digo outro material protegido é como tinhas dito, imprensa, conteúdo, Música, filme, exatamente, obras, pronto, os no geral. memes em geral também. Esta diretiva foi apresentada pela primeira vez a dia 20 de junho de 2018, ano passado, e esta diretiva agora, e isto já agora para perceberem como é que funciona a União Europeia, neste contexto, é que isto é uma diretiva, não é uma lei.
Ou seja, isto não é obrigatório. É assim, A União Europeia não pode meter leis. Não é pode, assim, é uma... não pode, Entra aí numa daquelas zonas cinzentas estranhas em que a União Europeia entra. isto é como o fair play. É um bocado, vai acabar por funcionar assim. Eles dizem, pessoal, temos de fazer isto. E fica assim, só dizer, ó, vamos fazer alguma coisa. Agora, depois de aprovado o tratado e tudo mais, vai caber a cada país desenvolver leis que vão de encontro a esse acordo. Aliás, essa é exatamente uma das críticas, um dos problemas com este acordo, é que existe a possibilidade de se gerar uma confusão de tal forma grande na internet que alguns negócios até desistam simplesmente de interagir com o mercado europeu. Sim. Porque depois imaginem, por exemplo, a Google, não é? Agora, Portugal vai fazer leis de acordo com este acordo, não é? Com esta diretiva. E a Espanha pode fazer leis diferentes. Esta é a Sim, parte sim. da diretiva. Sim. Ninguém tem de fazer leis de uma forma de que a União Europeia quer. Cada um vai ter de interpretar aquilo mais ou menos da forma que quiser. Isto tem que perceber que é uma diretriz. Exatamente. Essencialmente. Esta diretiva, pronto, vêm todas da mesma palavra de origem, não é? Direção. Mas é exatamente isso. É uma diretriz. Ou seja, Para tu tentar tens criar que mais ou seguir menos esta linha de este caminho. raciocínio. Vá. Exatamente. Agora, os trâmites. Os Isso é que é definido. específicos, Exatamente, os isso é específicos definido. ficam abertos a vocês. Permite os países adotarem a legislação apropriada para a realidade do seu próprio país. E, só que isto é murky. É murky, isto é um pântano. É extremamente pouco claro. Isto é tão expansivo que tu fazes o que quiseres. Isto é a primeira crítica da maioria das pessoas. Pronto, estamos aqui já a abrir. Não, mas é assim, eu não estou a dizer a minha opinião. Estou a dizer isto é a crítica de muitas pessoas. É uma das principais críticas. É uma das grandes. É que isto é um pântano em termos, termos legais. É o chamado o legalês, não é? Pronto. É extremamente vago, muito ambíguo. Não se conseguem medir as consequências, minimamente, Exatamente. do que é que pode vir a acontecer, até porque não consegues prever como é que as leis efetivamente vão ser feitas. Isto é só a diretriz. E o artigo 13 já foi aprovado. Exatamente. Foi aprovado É no dia verdade. 27 do 3. Com uma margem relativamente pequena. E há que explicar que o artigo 13, só para Exatamente. esclarecer confusões no futuro, artigo 13 agora é artigo 17. Só para, se virem artigo 17 já sabem que é o artigo 13. Eles meteram mais 4 artigos antes. Isto é sempre a tentar criar... isto é como mudar de brand, mudar o branding de uma empresa para refrescar um bocadinho. Refrescar a imagem. E o pessoal não conseguir encontrar tão facilmente as coisas más. Exatamente. Tu vais procurar artigo 17 e... artigo 17... Muda um bocado. Não vais procurar o artigo 13 e depois vais ver, o artigo 13 afinal já não tem nada de mal. Não é artigo 13, isto é o artigo 17. Exato. Não, a questão é o pessoal até vai ver o artigo 13 e lê o artigo 13 e isto não tem nada de mal. Porque já não é o artigo 13, agora é o 17. Exatamente. Portanto, atenção a isso. O que é o artigo 13 na prática? Vou clarificar aqui só o que é o artigo 13 na prática. Ok. Eu tenho aqui escrito já agora. Pronto, pessoal. Agora eu faço trabalho de casa só. Slick escreve. Então, vamos falar aqui de alcunhas, meus. Verdade. Se não tivesses dito nada, ninguém reparava. Continua. Exatamente, é verdade. Bem, o artigo 13, em termos práticos, funciona como? Funciona como uma forma de responsabilizar as plataformas onde são publicados os conteúdos. Tirar a responsabilidade aos criadores, que até agora também não eram imputados. A responsabilidade não lhes era imputada. Mas pronto. E às plataformas onde são publicados os conteúdos, pelo comportamento dos utilizadores. Quando estes publicam conteúdo que não é seu e que detém direitos de autor, quando estes não têm a devida autorização para o fazer, devem obter a autorização ou, comprovadamente, ter feito os esforços possíveis para fazer, para ter a dita cuja autorização. Ou seja, essencialmente, o que isto obriga é que as plataformas tenham acordos prévios com os criadores de conteúdo. Aliás, com os criadores de conteúdo ou com os detentores de copyright? É assim, exato. É com quem tiver, com os direitos, com os autores. Com os detentores dos direitos de autoria. Estás a perceber? Ou seja com a Sony ou com a Universal ou caraças, ou seja, connosco, com o Duas Treta, eles têm que ter estes acordos feitos. Da mesma forma, e é assim, isto o que eles estão a tentar fazer, de certa forma, mais ou menos, porque são bichos diferentes, é ter o mesmo sistema que tem, por exemplo, o Spotify. No sentido em que o Spotify paga muito dinheiro. Mal. O quê? Spotify, tanto quanto eu sei, aos artistas paga muito mal. Certo, não importa, mas não é isso que eu estou a falar aqui. Então. É que eles pagam muito dinheiro a artistas.
Não estou a dizer que eles paguem muito a cada artista. Estou a dizer que eles pagam muito dinheiro porque tudo o que eles fazem é pagar aos artistas. Porque não têm conteúdo, não é user-generated o conteúdo deles. Sim, Estás sim, a perceber? sim. Todo o conteúdo que eles têm que pagá-lo. Ok, a questão não é a artistas, é aos detentores dos direitos da música. Que importa. maioritariamente vai para as labels, Mas pronto, mas eles sim, aos pagam detentores muito dos dinheiro direitos. por copyright. Sim, 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 sim. O que é que acontece? O YouTube não. Uhum. O YouTube paga pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. E Sim, até aqui porque é o grande problema aqui, ou o grande problema não, a grande questão, uma das grandes questões do artigo 13 é exatamente isto, é que supostamente os criadores mais pequenos estão a ser, pronto, desfavorecidos pelas grandes plataformas. Só que há mais problemas aqui que esta lei não prevê. entramos muito aí Isso é no- outra coisa. Eu estou só a dizer que, imagina, só para concluir isto que eu estou a dizer, de boas intenções está o inferno cheio. Exatamente, era aí que eu ia entrar. Pronto. Um, Zé Coutinho, avança. Porquê? Porque o que acontece? A União Europeia está a tentar fazer isto, pronto, e obviamente eles estão a tentar vender um produto, não é? De certa forma, estão a tentar passar uma imagem de um acordo, de uma diretiva, uma diretriz, o que eles lhe quiserem chamar. E obviamente, como bons vendedores que têm de ser, têm de cativar as pessoas. E obviamente que vão dizer que é para proteger os pequeninos. É sempre. Assim, isto depois entra sempre nas boas intenções de que o inferno está cheio. Entra por uma questão muito simples que, aliás, nós já falámos no episódio anterior, até. A questão das... Das chouriças. Por exemplo, era Ok. esse um dos exemplos. Isto é outra situação. Isto é mais um caso da situação das chouriças. Só o continente é que consegue vender. Exatamente, porque o mais possível de acontecer é precisamente que os pequenos criadores de conteúdo vão ficar sem plataformas. Aliás, não é o problema, acho que não é esse. Acho que não é o problema, não é os problemas os pequenos criadores. É os pequenos criadores, tal como o continente e as chouriças, vão ter que estar em 2 ou 3 plataformas porque só essas é que existem. Exatamente. Porque esta lei tem a possibilidade de vir a destruir a concorrência. Exatamente. É a velha questão das regulamentações e de criar as barreiras de E entrada. das chouriças da tua tia bom. Exatamente. Que vivem com o de lobos. Exatamente. O que acontece é que, pronto, entrando em alguns detalhes da questão do artigo 13, uma das coisas que a União Europeia planeia, aliás, não planeia muito, acaba por ser, lá está, como tinhas falado há bocado, uma linguagem extremamente vaga, não está nada muito bem definido e vai caber muito tanto às plataformas como aos detentores dos direitos de autores definir como é que as coisas devem ser feitas ou não. Uma das questões que se fala, que foi uma das grandes críticas, aliás, há muita gente a dizer que a internet na Europa vai deixar de se chamar internet e vai-se passar a chamar filternet. E não é já? É assim, ainda não é assim demasiado mau, Mas é. mas... Assim, já se anda a falar destas coisas há anos. Eu Pois lembro é, do Sopa, por exemplo, Exatamente. dos Estados Unidos. E isto acaba por entrar como no Brexit. Epá, não aceitaram o meu à primeira vez, vamos aceitar outra vez. Só Epá, agora agora não é foi, outro gajo. vamos outro. Pronto, agora é outra coisa. O que acontece aqui é que a União Europeia não define muito bem a linguagem. Deixa tudo muito interpretado. Aberto. E as empresas vão ter de se proteger de alguma forma. Por exemplo, o YouTube já tem um sistema que se chama o Content ID, Exatamente. que é um sistema de filtragem dos vídeos por uma inteligência artificial, é uma coisa algorítmica, que tenta detectar imediatamente se alguma coisa infringe os copyrights ou qualquer outro termo de serviço que eles tenham lá. E caso produzam um alerta no sistema, aquilo vai lá, põe lá uma bandeirinha Uma flagzinha. e aquilo vai ao ar. Copy strike. Pronto, exatamente. O que é que acontece? Como a linguagem não está bem definida na União Europeia, neste acordo, as plataformas não sabem como é que têm de se proteger. E então, para jogar pelo seguro, não é? Para não levar com uma multa gigantesca em cima, pode ser que estes sistemas de filtros cheguem a um ponto em que começam a limpar tudo por definição, que é para as empresas, lá está, jogarem pelo seguro e não terem de levar com multas. Os filtros podem tornar-se demasiado finos.
para usar uma analogia mesmo com um filtro, efetivamente, podem se tornar demasiado finos e acabar por não deixar passar conteúdo. E esse é um dos problemas que está, ou pode vir a estar aliado mesmo a uma censura daquilo que é a internet. Lá está. Filternet é trazido com um jargão diferente, com um tipo de linguagem diferente, a dizer que é para proteger os pequenos. Pode muito bem não o fazer, porque pode ser simplesmente que esses pequenos fiquem completamente sem plataforma. E podes explicar porquê? Porque acabei de explicar, bem. Ok. Por causa dos filtros. Ok, não, eu ia só explicar em específico porque é que isto... não, eu posso dizer eu. Aliás, especificar porque é que isto é capaz de remover a competição. Ok. Ou de estragar completamente para os pequenos. Porquê? Porque isto não é para todas as plataformas. É preciso corresponder a certas características para ser abrigado, entre aspas, por esta diretiva. Ok. Não é qualquer... Imagina, se eu tiver uma plataforma pequeníssima e não tenho, imagina, 150 criadores, tenho 20 mil queres criar uma nova rede social, por exemplo. Exatamente, imagina. Eu não estou abrigado a este tipo de exigências. E passo já a dizer quais são as condições para um site de conteúdo gerado, User-Generated Content, não ter de colocar um filtro, que é, tem de estar disponível há menos de 3 anos. Ok. Ou seja, só a partir de estar disponível há 3 anos é que isto se prevê para ti. Ser mesmo novo, ter um turnover anual de menos de 10 milhões de euros, ou seja, acima dos 10 milhões de euros já és contemplado. Ok. E ter menos de 5 milhões de visitantes únicos mensalmente. Ou seja, este tipo de coisas está desenhado para as grandes plataformas. Ou seja, esta lei está desenhada para as grandes plataformas. Mas porquê é que isto... Imagina, se isto não contempla as pequenas plataformas, então qual é o problema? O problema é quando elas tentam fazer a transição de uma pequena plataforma para uma grande plataforma. Tem muitos e que têm que corresponder associados. assim, no momento em que fazem esta transição e que batem nestas três características. Exatamente, nesse limiar, exatamente. Esse momento é o momento em que elas morrem, porque não conseguem dar o passo seguinte. Porque o filtro é uma tecnologia extremamente cara. A Google ou o YouTube, pronto, o YouTube é da Google, já vieram dizer que o Content ID demorou 11 anos a ser produzido e custou centenas de milhões de dólares. Isto não é algo que uma plataforma qualquer consiga produzir assim. Assim, tu já tiveste o exemplo com uma coisa muito parecida, que foi o GDPR, na altura. Sim, e andam os dois mãos dadas. Vocês conhecem sabem, porque agora todo lado vos pedem cookies. Proteção de dados. É General Data Protection R qualquer coisa, não sei. Basicamente o que acontece é que os sites, todos os sites foram obrigados, foram obrigados a dizer-vos que as vossas cookies estão a ser usadas para o que há uns meses atrás recebemos todos e-mails a torto e a direito. E ainda todos os dias vais a um site qualquer que seja e perguntam-te isso. O que é que acontece? Eu, por acaso, alguns sites que eu uso e que vou de vez em quando, é que eu deixei de ter acesso. Porquê? Porque existe um nível de custos, existem uns certos custos associados a respeitar essas regulamentações. E há sites, os mais pequenos principalmente, não conseguem ter o tipo de cash flow necessário para conseguir pagar esse tipo de coisas. Então simplesmente dizem, olha, pessoal, nós não. Desculpem, mas para o vosso mercado não. Se estiverem nos Estados Unidos conseguem ver, se estiverem na Rússia, provavelmente, maybe, suponho que sim. Se estiverem na Europa, não conseguem ver. Porquê? Porque eles não conseguem competir. Não conseguem garantir isto? Não conseguem garantir que cumprem as regulamentações. Então, para não se arriscarem a levar com uma multa em cima, nem sequer providenciam um serviço. E é este um dos problemas. É por causa disto que se gerou um alarido na altura a dizer que a internet vai acabar. E não é que necessariamente vai acabar, mas é muito possível que mude muita coisa na internet, na forma como nós a conhecemos hoje em dia. Porque um dos grandes objetivos do artigo 13 é fazer com que as plataformas tenham os tais filtros. É assim, aliás, o artigo 13 não fala dos filtros. Não, exato, é Só o que problema. A questão é criar as condições para que o filtro seja a melhor forma de tu não teres problemas. E os filtros... O problema é que depois esses filtros automáticos... Porque, é assim, quando tu crias uma lei e dizes, olha, é assim, vais ter que bater nestas certas coisas para não teres problemas, e depois tu dizes, mas se calhar a melhor forma de eu me prevenir em relação a isto é com isto. E eles dizem, se calhar, mas nós não temos nada a ver com isso. Arranja-te. Exato. E é um depois bocado tu ficas o problema. aqui.
Mas eu até tenho aqui uma citação da Google, porque a própria Google vai emitir opinião sobre isto. E vou passar a ler de uma notícia Olha, do eu só tenho uma Observador. coisa a dizer. A TV24 anda com grande desinformação, porque eles disseram que a Google, a representante... É assim, ou isso ou a Google está com uns grandes problemas internos em termos de posição. Porque, pelos vistos, a representante da Google em Portugal, uma senhora cujo nome eu já não me recordo, veio dizer que a Google é a favor do artigo 13 e depois um Google muito rápido demonstra que a Google é completamente contra o artigo 13, ou pelo menos avança essa posição. E o assim, YouTube também, por isto, exemplo. Pronto, isto é Agora, é a era das posição, fake news. mas é a posição pública deles. Agora, eu acho que eles são muito a favor do artigo 13 porque é muito conveniente para eles. E eles vão sem dúvida fazer parte da equipa que faz as regulamentações. E este é um dos problemas, lá está, também aos negócios mais pequenos, é que as regras vão ser feitas por quem já está sedimentado na indústria. Não vão ser particularmente lenientes com quem quer entrar. Lenientes. O que acontece? É. Acho que sim. Não E se importa. não for, passa a ser. O que é que acontece? Vou-te ler da notícia do Observador. A Google considera que as novas diretivas de direitos de autor da União Europeia vão atrasar a economia criativa e digital da Europa. O polémico artigo 13, que prevê filtros automáticos ante plataformas como o YouTube, que contenham conteúdos protegidos por direito de autor, poderá ser mau para criadores e utilizadores. Tal coisa dos filtros. Por isso é que o Ant andava a falar do artigo 13. Exatamente. E se bem que o Want é capaz de ter sido um bocado sensacionalista, ele não estava errado. Não estava de todo errado. Pronto, ele tem de vender o peixe dele. Continuando aqui da questão da Google. Prejudica o artigo 11, que exige que os agregadores de conteúdo paguem aos sites dos quais apresentam links. Sim, o Prejudica... link tax. Exatamente. Esse é o artigo 11. O artigo 13 é esta questão do copyright. O artigo 11 é outra questão. Exige que os agregadores de conteúdos paguem aos sites dos quais apresentam links. E isto, de acordo com a Google, diz a Google, prejudica publishers pequenos e emergentes e limita o acesso do consumidor a uma diversidade de fontes de notícias. Agora, qual é que é o meu problema com isto? Vários. Primeiro tens a questão dos agregadores de conteúdo. Eu uso uma quantidade relativamente grande de websites cujo trabalho dos administradores desses websites é basicamente reunir links de outros sites. Criar uma espécie de um reino de informação de um certo tipo de conteúdo, de um certo tipo de visão. Ora, estes sites vivem literalmente de postar links de outros sites. E com links para os sites de origem. Ok. E isto, o artigo 11, logo à partida, se os sites não forem muito grandes, tal como diz a Google, prejudica os publishers pequenos e emergentes. Porquê? Porque eles vão ter depois de comportar estes custos. Pagar imposto por cada link. E é uma coisa literalmente deste género. É pagar imposto por link. É big brain. É muito, muito... Clique. É. E então, Olha, isto logo eu à partida... acho que o termo clickbait vai ganhar outro nível. Não é? Exatamente. E eles vão... Enfim, é toda uma linguagem e ainda nem se consegue dizer definitivamente bem como é que isso vai ser, mas tudo aponta para um possível desastre. Pelo menos a possibilidade está muito claramente lá. E esse é o problema. Para mim, isto anda tudo à volta do problema das chouriças. É uma Volta coisa... para mim sempre às chouriças. Economicamente, a questão é essa. E isto, para mim, depois volta mais uma vez para o problema do costume, que é soluções simples para problemas complexos. Não dá. É aí que eu quero... funciona direito. Pronto. O meu problema aqui, que é a parte que me é mais pessoal, a mim, é como eu te falei dos sites de notícias a que eu vou. E eles provavelmente posso vir a deixar de ter acesso a esses sites. É uma possibilidade muito séria. E isto leva-me a pensar numa coisa, que é isto parece muito simplesmente numa altura em que se fala imenso de notícias falsas, de desinformação, de hackers russos, de hackers russos. Rui Pinto. Sim, tipo isso. Esse é um hacker português. É um ácaro. É um hacker. Só não percebeu que é um ácaro. E numa altura em que se fala muito de fake news e desinformação e tudo mais, vindo de todos os sítios e mais alguns, isto é muito fundamentalmente, na minha opinião, no meu ponto de vista, o que eu vejo aqui é uma espécie de um ministério, uma tentativa de criar o Ministério da Verdade de 1984. Por assim, já edificado. E agora eu vou explicar... Estou aqui a notar um bocadinho de um circle jerk do Sr. João Coutinho em 1984. Reverte sempre tudo à mesma coisa. Tudo tem a ver com isso. Reverte sempre tudo à mesma coisa. Porque estamos a entrar numa altura... Eu mais para o fim vou-vos ler uma passagem também do Sr. Harari, que é muito boa. E ele também foi uma coisa que eu encontrei assim por acaso, e ele entra muito nesta questão da tecnocracia.
Vou-vos ler aqui uma passagenzinha do Sr. Emmanuel Macron. Uma notícia do DN, em que ele escreveu uma carta a vários jornais europeus a falar de... O título era Por um Renascimento Europeu. E ele diz... proponho, entre muita coisa, blá blá blá, as florzinhas do costume, pronto. Mais tarde, no meio da carta, diz: proponho a criação de uma agência europeia de proteção das democracias, que providenciará peritos europeus para cada Estado-membro para proteger o seu processo eleitoral contra ciberataques e manipulações. Mais tarde, tem mais uma frasinha que até ninguém interessa muito, e depois diz: devemos banir da internet, com regras europeias. Isto é logo uma flag, uma red flag. Não, banir. Banir. Eu não estou a brincar muito quando falo neste tipo de coisas. Banir, é só... Eu queria só fazer aqui um ponto prévio que é... Como é que banir não roça censura logo? Eu vou tocar aí, eventualmente. Devemos banir da internet, com regras europeias, todos os discursos de ódio e violência. Hate speech is not free speech. Isto é assim, é tal coisa como disseste há bocado. Eles têm que vender o peixe dele, eles vão usar o floreado que quiserem. Agora, cabe-nos a nós usar o que está aqui dentro e ler um bocadinho nas entrelinhas e ver o que é que significa. O que é discurso de ódio e de violência? Quem é que o define? E este é o meu problema. É aqui que entra o Ministério da Verdade. Quem é que define o que é discurso de ódio e violência? Também, mais tarde, numa outra notícia, da Federica Mogherini, a chefe de política externa da União Europeia. Ok, eu estou a traduzir on the fly. Não, mas é mais ou menos isso. E ela... O nome dela também é demasiado pomposo. É, o título Federica dela. Mogherini. E basicamente é uma carta também em que ela fala de combater o hate speech online, o discurso de ódio. E eu vou traduzir assim on the fly conforme conseguir. É o nosso dever proteger este espaço e não permitir a ninguém espalhar desinformação que alimente ódio, divisão e desconfiança na democracia. Está aqui. Temos de criar uma forma de combater desinformação. A minha questão é só uma, e é muito simples. Quem é que define o que é desinformação e o que é que não é? Exato. Este é o meu problema. E este aqui é só isto. Para mim revolve tudo muito à volta disto. E tendo estas coisas em atenção... E quem é que vai gerir o fluxo massivo de informação global? E por onde é que vai passar? Porque isto... Vai ser tudo informático. Tem de ser. E quem é que centralizado. Quem é que calibra Exatamente. a questão informática? Quem é que controla? É tudo isto? uma questão de controle. É Big Tech. Exato. Ou não. Mas mesmo que seja, como já falamos noutros episódios, Big Tech, Big Government, quando andam os dois de mão dada, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Big. Por isso é que, tendo estas coisinhas em conta, para mim, o artigo 11 e o 13, que agora são o 15 e o 17, não é? Sim. Exatamente. Informar já a malta para o pessoal perceber. Para não serem enganados quando alguém nos disser, e tal. Isto, para mim, numa altura em que se fala muito de fake news, e por falar em fake news, estou-me a lembrar agora de uma coisa que eu andei a acompanhar também, e que se passou nos Estados Unidos, que se calhar vocês ouviram falar, que passados... Olha, então vou-te contar, Ricardo. Conta! Passados 3 anos de andar toda a gente... 3 anos inteiros, 18 meses? Praticamente, mano. 18 meses são 3 anos, exatamente. Eu estava à espera mesmo que tu dissesse. Estou a brincar. Passados 3 anos de andarem a alimentar que o Trump é um candidato manchuriano. Nigeriano? Sim. Não, ele é príncipe nigeriano. Não estou a gozar. Candidato manchuriano. Conhece da Manchúria? Exatamente. Para quem não conhece a referência, o candidato manchuriano é um livro que depois também foi adaptado para filme sobre uma superpotência, aliás, 2 superpotências, em que uma delas basicamente cria uma pessoa para entrar no sistema político da superpotência inimiga, subir nesse sistema político, chegar à presidência e basicamente depois agir em benefício da outra superpotência sem o próprio candidato saber. O próprio candidato saber. Isso é muito MK Ultra. É uma coisa muito... Eu acho que já vi esse episódio do American Dad. Muito desse género. E após 3 anos de andarmos a levar com uma coisa desse género,
Afinal veio-se a descobrir que não há There's colusão no Russian nenhuma, collusion. não existe absolutamente Robert nada em lado Mueller. nenhum. Como eu tinha dito num episódio, algures, já não me lembro qual era, acho que era o do Trump, muito provavelmente. Pronto, numa era de fake news e tudo isto, vem-me a Federica Mogherini com este discurso e vem o Sr. Emmanuel Macron com este discurso. Pessoas que, pelas atitudes que têm andado a tomar na Europa, eu já não sou o maior fã deles, cof, coletes amarelos, aquilo está uma confusão só. Isto leva-me logo a pensar que não é assim tão para o bem comum quanto eles querem fazer parecer que é. E isto, para mim, o artigo 11 e 13 acabam por parecer só querer criar uma diretiva de censura de opiniões que não conformam com aquelas que são a narrativa pré-provada. Porque, por exemplo, ao Macron, de certeza que lhe vai dar muito jeito poder definir que os coletes amarelos estão a passar uma mensagem de ódio e divisão. Sim. E contra a Estão a democracia. destruir umas lojas e tal. Não, estão a agir contra a democracia francesa. Sim, eles estão a dizer que o governo tem que vir abaixo. Logo eles estão a Logo, destruir não isto. se podem passar notícias dos coletes amarelos. Logo, ninguém sabe o que se passa. Não é? Não, porque é hate speech, meu, não podes. Exato. Não estás a atacar a nossa democracia. Exatamente. Quer dizer, esta lei lá está, é para combater influências externas, que, por exemplo, China e Rússia, que é sempre a desculpa que é usada, não é? Para combater o bicho-papão. Pois, porque assim, não é preciso ir muito longe para Nada. tu veres onde é De que isto tudo. é aplicado no seu extremo. É Exatamente. só isso à China. Exatamente. Lá está. O governo... Porque imagina, hate speech parece obviamente uma coisa má. É assim, e não é bom, não é isso que eu... Ok, eu vou refrasear. Hate speech, como conceito, parece uma coisa horrível. Eu digo-te, eu nem sequer, Só que o problema eu nem é- sequer consigo emitir opiniões porque eu nem sequer vou tolerar qualquer definição que seja de hate speech. Mas de qualquer forma, pronto, a ideia geral de hate speech é que dizer coisas más é uma coisa má. Esquecendo que há uma espécie de senso comum em relação àquilo que é mau. Algo que é social. Só que o problema aqui é, nós todos temos mais ou menos esta ideia. Mas isto é uma coisa que está muito no etéreo, percebes? E imagina, tu partes do princípio que alguma coisa que é hate speech, as pessoas vão olhar e vão dizer isto é hate speech, claramente. Fecha isto a 7 chaves e manda para o lado. O problema é que quando passas para a parte legal da questão, que é aí que importa efetivamente o hate speech, a parte política, a parte legal, etc., tu tens que ter uma forma clara e objetiva e definível do que é hate speech. Está aí o problema. Exatamente. Não, é tal coisa. É tudo muito bonito até o momento em que começam a querer dizer, olha, isto é hate speech, aquilo não é. Não vamos entrar por aí. Para mim, não. Para mim, Porque isso depois vai ser emitir opiniões e emitir... E é muito simples. Se tu estás a deixar, ainda para mais, estás a deixar estas coisas ao encargo de cada governo, para ele próprio fazer, é assim, ter aqui, como temos em Portugal, um governo PS e IBE e PCP, que é nitidamente Geringonça. muito esquerda, e depois tens, por exemplo, na Hungria um governo de Viktor Orbán, ou na Itália, Matteo Salvini e tudo mais, que são governos nitidamente de direita. Isto vai ficar completamente ao encargo de cada um definir o que é que vai ser hate speech e o que é que não é. E vais ter aqui duas medidas completamente diferentes. A minha proposta é muito mais simples. Mas antes de passar à minha proposta, queria só acabar aqui. O que é que eu estou a ver aqui? É só uma forma de fazer censura. E passa por uma abordagem a 3 dimensões. Primeiro, como falaste muito bem, impedir que apareçam novas redes de comunicação, novos meios de comunicação, novas empresas de comunicação social, quer sejam redes sociais, quer sejam estações de televisão, quer sejam podcasts. Tudo o que seja. It's real estate. Tentar impedir ao máximo. Olha, já levaram um copyright aqui. Pronto, exatamente. Já não podemos... Porque é um meme. E da Adult Swim, vamos lá uma carta da Adult Swim. Primeiro esta parte. É criar regulamentações de forma a que impedir que entrem coisas novas. Porquê? Porque depois o segundo passo será criar um oligopólio com os legacy media, com os media que já existem, que já estão sedimentados, tipo televisões e assim, e pegar nas social media existentes que já existem, que é Facebooks e Twitters e Instagrams e YouTubes e assim, e dizer, ok, vocês são a social media, vocês vão jogar por estas regras e nós, ao mesmo tempo, impedimos que outros apareçam. E vocês ficam com isto para vocês. E ninguém se chateia muito. Man, isto é o que o governo italiano faz com a máfia, meu.
É uma coisa deste género. O meu problema Nós damos o setor do lixo e dos resíduos. E o meu único problema aqui Vocês não é só chateiam. que a União Europeia, como é óbvio, como todos os governos fazem, passam uma imagem de que eles são bons e de que agem no bem comum. Como todos os governos, aliás, como todas as entidades, quer sejam pessoas individuais Sim. privadas, quer sejam Desde que entidades desde o governamentais, início da quer União sejam Europeia. empresas privadas, todas as entidades têm objetivos próprios, têm interesses próprios Já falámos e disso lutam também para noutros isso. episódios de Skin in the Game. E lutam para isso. Excessivo. Ter esta ideia de que nós, na Europa, somos um povo extremamente sortudo que tem um governo bondoso, não é verdade. Os governos têm os seus próprios interesses. Ponto. Ou é assim, se acreditam nisso, tudo bem. E eu simplesmente eu não consigo acreditar nisso. Porque ao longo da história nunca foi verdade. Ao longo da história nunca houve governos bons. Houve uns que foram menos maus. Vá, pronto. Mas essa é a razão pela qual eu gosto de pequenos governos. Pronto. Lá está, é um pequeno governo. Se for Não mau faz ou estas se for coisas. bom, não É tem pequeno, hipótese não tem poder. de fazer muita coisa. É por Essa isso, parte. para mim é muito simples. É um Exato. sistema antifrágil. Um governo tirânico tem que ser grande. Exatamente. Não há governos tirânicos pequenos. Não conseguem. Pronto, e a tentativa Por de isso criar é que é bom jogar pelo oligopólios. seguro e ter um governo pequeno. Mas pronto, isso é outra coisa. Esta questão dos oligopólios faz-se muito simplesmente, como disse há bocado, com o artigo 11, com impostos sobre taxas e tudo mais. As pequenas empresas não vão conseguir aparecer, não se vão conseguir sedimentar no mercado, não têm a mínima hipótese de competir contra o YouTube, ou contra o Twitter, ou contra o Facebook. Não há a mínima hipótese. Por causa da coisa das chouriças. Exatamente, por causa das chouriças. Depois na social media acontece uma outra coisa, que é elas também ficam encarregues de definir regras próprias por elas e de interagir com os próprios detentores de conteúdo dos direitos de autor, como tinhas falado muito bem, para criar uma métrica para banir, para apagar o conteúdo antes dele sequer ser publicado. Sim, ele não chega. Isto é mesmo orwelliano. É tipo, tu não chegas a vê-lo. Antes de tu veres o conteúdo, ele já foi. E nunca vais ver na vida. Isto para mim, sinceramente, é só assustadora a ideia. Mas depois aqui entra o outro problema até mesmo que não seja a questão do governo, mesmo que seja a questão das políticas internas de cada uma destas empresas de Big Tech e de social media e tudo mais, temos de perceber que as próprias empresas têm um viés. Estas empresas, então, de social media e big techs e assim, estão todas sedimentadas em Silicon Valley, são empresas com um tipo de pensamento extremamente Isso é uma coisa que particular. ninguém notou que é. Ninguém fala nisto. Aquilo que acontece vindo das empresas vem da parte de cima. Se a parte de cima de várias empresas da mesma indústria se encontra todas no mesmo sítio, então quer dizer que eles vão ter crenças muito parecidas, ou pelo menos as probabilidades ditam isso. Silicon Valley é uma bolha gigantesca, em que todas as empresas tecnológicas se conseguiram concentrar no mesmo sítio, todas pensam iguais, todas acham as mesmas coisas e ninguém se questiona uns aos Eu outros. chamo-lhe o tech socialism. Aliás, nós tivemos há já algum Socialismo tempo- tecnológico. É um bocado. Nós tivemos há um ano para cá, acho que está quase a fazer um ano para cá, que aconteceu uma situação com um engenheiro da Google, James Damore. Já sei, Exatamente. já me lembro. Em que o homem basicamente estava a ver discussões internas na Google sobre as questões de O tal memo. género. Exatamente, o memo do James. Questões sobre de género e tudo mais, e a discriminação dentro da Google. Bem, e o homem disse uma coisa que para mim é só. Aliás, não é para mim, é verdade. É ponto final, parágrafo, acabou. Que é a questão de haver menos mulheres nas engenharias do que homens. Muito menos mulheres. Ele constatou aquilo que para muita gente são factos simples e que não são. Estava a dar a palavra. Tipo, 2 mais 2 igual a 4. Não, Que não são. não são debatíveis, não são Não, discutíveis. não criam polémicas. Não são polémicos. Sim. Esses factos. Para muita gente não são. Para outras pessoas são por alguma razão. Que é o simples facto É de mesmo as pessoas mulheres. que fazem De as polémicas mulheres com não tudo. terem tanto interesse em engenharias, na maior parte delas, o que é verdade, principalmente na informática. E eu gostei em engenharia informática, posso dizer isso. Eu nem vou tão longe. Porque isso aí até já fazer uma espécie de um julgamento de valor. Não é um julgamento de valor. Não é valor, Aliás, é um julgamento de personalidade. valor, desculpa. E é Não, a forma mas- como mas isso os já próprios cérebros estão ligados. Mas isso já estás a assumir uma coisa. Eu vou mais longe, que é... Eu não vou tão longe. Eu digo só, efetivamente, existe menos mulheres em STEM fields. Porque depois dizer se elas têm mais Porque é interesse ou não, isso é outra coisa. Mas, efetivamente, e isto é absolutamente factual,
há menos mulheres em STEM fields, o que faz com que as probabilidades de encontrar mulheres tão competentes como homens seja mais baixa. A questão nem é só a questão da competição, há menos mulheres nos STEM fields, vão haver menos mulheres nas empresas. Ponto, acabou. Não, mas é exatamente Não o que eu estou há- a dizer. E há menos mulheres para alocar aos sítios e para tu teres o mesmo número vais ter que ter pessoas inferiores em termos qualitativos. Sim, se quiseres fazer o 50-50. Exatamente. E o homem foi basicamente despedido. Se Sim, calhar. sim, sim. Acho que foi mesmo Sim. despedido. Ele está em processo Porque basicamente, com a neste momento. porque basicamente ele Litígio. emitiu a opinião dele completamente factual e, Não, e deu ideias só para, quis- para como. É isto para que é, isto é comatar que é as falhas. assustador. E a Google simplesmente pegou e disse: Isto é amigo, assustador. isto é hate speech. Quando ele estava a tentar ajudar. A própria Google. Exatamente. Mas não ajudou nos trâmites Portanto, que eles queriam. exatamente. E esta é a questão. Estamos a dar, quer seja ao Big Government, quer seja ao Big Tech, não quero que essas pessoas possam definir o que é aceitável de se ver ou não. E deveria haver alguma forma. Esta legislação criada pela União Europeia devia, se fosse efetivamente bem intencionada, devia criar mecanismos para conseguir separar-se uma coisa da outra. Para conseguir ter plataformas que fizessem uma coisa, que pudessem ter tudo, e outras plataformas que controlassem o seu conteúdo. Eu acho é que esta questão a forma como a União Europeia definiu estas coisas deixa muito a desejar, porque há formas de se fazerem as coisas. E Eu queria só fazer aqui uma coisa. Só dizer uma coisa. Diz, Eu faz. vou fazer aqui uma very bold claim. Ok. De boas intenções está o inferno cheio Uhum. e a União Europeia está a caminhar para uma ditadura. Ok. Está a fazer, está a pôr em prática a base para uma ditadura. Mas continuamos. É engraçado que eu por acaso, ok, e depois até vou partilhar este link, vou-vos dar um artigo que eu apanhei há uns tempos para cá. Meu amigo, bom dia. Um artigo que eu apanhei há uns tempos para cá a perguntar: a questão agora está em aberto. É a União Europeia nazi? Ou é comunista? Assim, era tudo socialismo. Enfim, Sim, sim, continuando. Onde eu queria chegar aqui, com o que eu tinha deixado há bocado, é aquilo que os Estados Unidos fizeram e para onde a Europa devia ter olhado. Uma questão da legislação que eles têm o título 5 do Acto de Telecomunicações de 1996. Bill Clinton. Eles criaram lá uma distinção muito interessante na lei deles, que foi a distinção entre publisher e plataforma. Um publisher está associado a tudo aquilo que aparece na sua plataforma. Ok. Ou seja, se tu crias uma plataforma e tu te defines, tu estás na lei contemplado como sendo um publisher, se eu for para lá escrever coisas e aquelas coisas darem problemas, tu vais ter problemas. Ok. Como uma editora de livros ou filmes ou o que seja, não é? És dona daquilo e pronto. Uma plataforma é apenas isso. É uma plataforma. E se tu tens uma plataforma e eu vou para lá publicar conteúdo, tu não tens nada a ver com o meu conteúdo. Tu só estás a aceder à plataforma. É uma espécie de praça pública. Que é por causa disto que se fala em a possibilidade de nacionalizar algumas destas empresas e torná-las mesmo um espaço público, aberto, regidos por uma Constituição. Eu sou a favor ou contra isso? Eu seria a favor mediante muitas condições. Porque isso ia implicar uma outra coisa, que era uma coisa que já foi falada. Aliás, a própria AT&T escreveu uma vez uma carta e publicou essa carta sobre uma carta de direitos da internet. As pessoas tu tens os teus direitos na tua vida, no teu dia-a-dia, não é? Os direitos à liberdade de expressão, liberdade de reunião com pessoas e tudo mais. Se calhar está na altura de pensarmos numa carta de direitos na internet. Ou seja, tens os direitos na vida real e os direitos na vida virtual. Por exemplo, direitos à privacidade, completa e total. Uhum. E acabou. Ok. E a questão é, se tu tivesses a velha questão de fazer, em vez de serem leis positivas que te protegem ativamente contra uma coisa, são leis negativas que definem os teus direitos e dizem ninguém pode infringir nisto, em vez de podes fazer estas coisas, no sentido em que tu passavas uma lei em que simplesmente não podem pegar nos teus dados para os usar na internet, as empresas, que é o modo de subsistência delas. E tu ficavas protegido por essa lei e não precisavas de muito mais coisas. Tinhas uma espécie de uma constituição virtual Ok. para tu como cidadão da internet. E tinhas um sítio onde ias logo ver
Não, toda a internet seria assim. Agora, a questão é, isto seria feito de uma forma na União Europeia, seria feito de outra forma nos Estados Unidos, que é por isso que se queremos ter uma internet efetivamente global, é uma coisa muito delicada de se abordar, mas é uma coisa, acho eu, a ter em conta. Voltando àquilo da questão do publisher versus plataforma, eu acho que a União Europeia deveria ter olhado para isso, que era para podermos ter os dois. Eu acho que deveria poder haver os dois. Deveria poder haver plataformas de discurso completamente livre. Porquê? Porque, e isto para mim é tal coisa. Esta questão é, acima de tudo, ética, moral e filosófica. Para mim, é basicamente isto. Tens a questão económica, obviamente, e depois tens esta questão que está ligada à questão política. Porque para mim, assim, economicamente, isto é um desastre, basicamente. Ou prevê-se que vai ser um desastre. As estrelas estão todas alinhadas para que isto dê para o torto. E que comecem a criar monopólios e oligopólios e que cada vez tenhamos mais corrupção. Que nós já temos pouca, ainda vem mais um bocadinho. Agora, para mim, a grande questão é mesmo a moral, a ética e a filosófica. E é se estamos efetivamente a abrir as portas à censura, temos de nos colocar estas questões. Porque eu também já tive pessoas, amigos meus e pessoas com quem eu conversei, a dizer que sim, deveríamos banir este conteúdo. Deveríamos banir certas coisas da internet. Ok. E a minha questão aqui torna-se: será que a censura é boa? Será que pode ser boa? Será que deveríamos mesmo querer banir coisas da internet? Será que deveríamos determinar o que é verdade e o que não é? E banir aquilo que não é e ficar só com o que é? Porque do meu ponto de vista, e indo buscar um conceito do Sr. Taleb, o da antifragilidade. Acho que é melhor explicares primeiro o que é antifragilidade. É complicado, difícil, mas basicamente uma é coisa... complicado, mais uma razão. Exatamente. Uma coisa é antifrágil quando quantas mais adversidades lhe atirares, ela mais forte se torna. É o contrário literal da fragilidade. O contrário de frágil. Porque a maioria das pessoas acha que o contrário da fragilidade é robustez. Não. Exato, e não é. Robustez não é uma coisa. Aliás, o Taleb, Robustez é o que está no meio. O Taleb criou este termo basicamente precisamente popularizou precisamente para trazer isto ao léxico normal. É antifrágil nesse sentido. Dentro da questão da antifragilidade, eu acho que a informação em geral, eu acho que é capaz de ser o melhor exemplo de algo antifrágil que nós temos e que toda a gente consegue ver. Porquê? Por uma questão muito simples. Porque tu, quando tens informação, a informação não tem como piorar, só tem como melhorar. Atira-lhe mais informação e ela melhora sempre. Se tu tiveres... Eu vou tentar tornar isto claro, porque parece-me que não está a ser muito. Quando tu tens informação falsa, se a informação falsa for confrontada com a informação verdadeira, a informação verdadeira triunfa sobre a falsa. Sim. É neste sentido que a informação é antifrágil. É que tu não tens como perder a informação. Tu, a partir do momento em que tu a tens, tu tens. E só vais acrescentando à informação que já tens e vais ficando com uma base de conhecimento cada vez maior e mais robusta. E para mim, é por causa disto que não faz sentido nenhum censurar rigorosamente nada. Mas pronto, isto sou eu que sou muito liberal, não é? Então, para os tempos que correm hoje em dia, em que, lá está, em que tenho pessoas normais a defender censura, pelos vistos, o meu liberalismo começa a ser uma posição um bocado extrema, quase. Em que simplesmente deixem as pessoas ler as coisas, deixem as pessoas consumir o tipo de conteúdo que querem. Hoje em dia parece que não é uma ideia particularmente popular, ainda para mais depois de questões que, como da Nova Zelândia. Sim. Olha, por exemplo, a questão do Jordan Peterson, do White Cows. A White Cows tirou White Cows? A White Cows é uma das maiores editoras ou publishers, uma das maiores, é tipo a Bertrand, porque estava a falhar uma expressão. Não, da Nova Zelândia. Okay, e eles removeram sim. o livro do Jordan Peterson da venda porque achavam que a mensagem... Aliás, no entanto, eles continuam a vender o Mein Kampf. Exato. Aliás, eu tenho também uma mas notícia pronto, isto aqui só para dizer que... Eu tenho aqui uma notícia alguns também, só para... As intenções são boas, mas não podemos... E isto é, por exemplo, não podemos ficar por é por isso que as coisas têm que ser vistas
num espectro de... Aliás, não é num espectro, num escopo. Nunca se pode ver as coisas com um escopo de 5, 10, 15, 20 anos. Tem que ser visto sempre a 100, 200, 300, 400, 500 anos. É preciso ter... Aquilo que nós criamos perspectiva. agora, a nível político, não é suposto servir-nos durante 20 anos. É suposto servir os nossos tetranetos. É suposto criar-se um sistema robusto o suficiente para não termos de andar de 4 em 4 anos a mudá-lo drasticamente. E é suposto o sistema ser tão bom... Aliás, é suposto o sistema ser tão bom que resista às pessoas. Porque as pessoas, tu não podes depender das pessoas serem boas ou más. E é por isso que o artigo 13, é por isso que nós damos tanta ênfase, por exemplo, ao artigo 13, ou a leis. As leis é suposto serem superiores aos homens. E é por isso que se fala tanto. O artigo 13 tem que ter em consideração todos os problemas que ele pode vir a criar. E esse é o problema. Porque o artigo 13 é uma diretiva muito linear para tentar acabar com um problema, esquecendo-se de que pode criar outros 10. Vai criar ou 1000. Por isso é que as leis são tão lineares no seu... Ou tentam ser o mais lineares possíveis na forma como elas são definidas. Por isso é que eu sou a favor de se fazerem as leis da outra forma, negativamente. Leis restritivas e não leis positivas. Exatamente. Do género, olha, podes fazer isto. Isso é mau. Isso é mau. Isso acaba por ser um bocado ditadura do comportamento. Mas mais vale a pena tu limitar as pessoas o que é que elas podem fazer. Mas é para onde a União Europeia caminha com este tipo de diretivas. É muito para isso. Para mim, a minha questão é só que não se deveria censurar informação rigorosamente nenhuma. Eu acho que a única coisa que é necessário garantirmos é que exista transparência na nossa informação. E que nós possamos efetivamente ter acesso a todos os pontos de vista. E este tipo de legislação, ou de tentativa de criar legislação, é nitidamente uma tentativa de censurar um ponto de vista. Ou um dos tipos. Porque, por exemplo, para a União Europeia, se bem que hoje já tem andado a morrer a questão outra vez, mas, por exemplo, eu imagino perfeitamente que uma pessoa que imita um site que publica uma coisa em que sugira que se calhar a crise dos refugiados não foi abordada da melhor maneira possível na Europa. Hate speech. Isso é hate speech. E que agora já não vamos poder discutir a crise dos refugiados. É que é uma coisa que afeta a Europa a um nível muito profundo. É que isto não se nota porque criamos... aliás, não se nota... Nota-se, mais ou menos. Mas muitos de nós, se calhar, não têm noção daquilo que pode ter sido criado, que é... Nós criamos um bocado uma ideia na Europa... Nós somos os arautos da moralidade e da ética, que nós não somos os melhores. A Europa tem um bocado engranhada em si própria a ideia de que nós atingimos o pináculo civilizacional e nós somos aquilo a que toda a gente deve aspirar. E devemos continuar a puxar as barreiras do progresso ainda mais. E logo, com isso em consideração, estamos numa posição moral para poder definir o que é. E é por isso que nós somos um continente muito com governos grandes. Porque nós achamos que as pessoas melhores de nós, e que são os nossos líderes, são iluminados ao ponto de saber como é que o mundo deve... E de direcionar a sociedade. Exatamente. E depois de exportar isso. Que é o que está a acontecer. O grande problema aqui é que... se aqui até pode ir funcionando, se tu tentares exportar isto... Calma, espera, deixa-me só... Força. Ué. Se aqui ainda vai funcionando ou ainda se vai aguentando, tem muito que ver com a nossa história enquanto civilização. Porque é o que eu digo sempre, a Europa não funciona por causa da União Europeia, a União Europeia funciona por causa da Europa. Tu tiras a União Europeia e a Europa funciona à mesma. Isto é só uma questão de olhares para a nossa história, para a história europeia com os olhos diferentes. O povo da Europa nunca quis andar à porrada. Nós somos provavelmente o continente mais violento do mundo. Ui, de longe. De muito longe. E... acho que é um bocado por aí que nós estamos aqui agora. Exatamente. As pessoas competição. Competição, sim, não é? Quando as pessoas... Basicamente, isto chegou a um ponto em que nós começámos a eliminar as pessoas violentas. Tipo, a genética violenta da Europa, estás a perceber? Género, isto é memética, essencialmente. Mas a minha questão é que nem sequer são as pessoas que são violentas. São só os governos. Sim. E nós andamos há séculos a ser direcionados por governos que não têm os interesses de ninguém em mente, tirando os deles próprios. Como eu disse no início, os governos são entidades com interesses próprios. Isto para mim é claro como água e completamente, a eles próprios, completamente irrefutável. Exatamente. Portanto, para mim, era, em vez de andarmos aqui a censurar pontos de vista, a minha sugestão era mostrar todos os pontos de vista. E
É preciso é que haja transparência total e que depois as pessoas, e esta aqui depois é outra questão, é que tu, para teres isto que eu estou a dizer, tu ias precisar de exigir às pessoas responsabilidade. E dizer-lhes, vocês precisam Mas isto de ter é exatamente isso. Isto é remover a responsabilidade Exatamente. das pessoas e tipo, imputá-las a quem é grande. Não se preocupem em ler e a tentar chegar à verdade vocês próprios. Nós vamos vos dizer o que é verdade. Não, e mesmo em relação diretamente a esta diretiva, o objetivo aqui é tirar a responsabilização de quem publica o conteúdo e imputá-lo às plataformas. Não te preocupes, nós tratamos disto. É. E qual é a melhor forma de tratar disto? É, não ponhas isto no Vimeo, mete isto no YouTube. Porque o Vimeo pode dar problemas. Ou eventualmente o Vimeo já nem existe porque não consegue fazer esta filtragem. Por exemplo, o Vimeo, ou um serviço qualquer que se recusa a censurar coisas, simplesmente não vai aparecer na Europa. E nós não vamos ter acesso a esse tipo de conteúdo. Pronto. E tens Só aí que essa questão. Tal coisa, é normal. É normal isto é uma que muita censura gente, indireta. É normal que muita gente depois defenda que estas coisas devam ser censuradas, porque as pessoas também não querem ter demasiado trabalho com este tipo de coisas. Afinal de contas, as pessoas têm uma vida, têm muito mais com que se preocupar. E por isso dá jeito confiar num governo para fazer essas coisas. Já estava a poupar trabalho. E isto exigia responsabilidade às pessoas, exigia que as pessoas primeiro tivessem vontade de se informarem sobre as coisas. Segundo, exigia que as pessoas tivessem uma visão crítica e pragmática sobre estas coisas. Terceiro, nós acreditamos que vocês, visualizadores do Duas Treta, têm um bocadinho mais de... E por isso é que estão aqui. Exatamente. Terceiro, ia exigir que houvesse uma discussão honesta e que incluísse todas as ideias que querem estar à mesa e que esta discussão tivesse como objetivo único tentar atingir a verdade. Sem clubismos, sem dizer a minha equipa é melhor que a tua, sem interesses especiais de empresas gigantescas que também têm os seus próprios interesses em mente. Claro. O problema é que nós, neste preciso momento, nós não temos nenhum destes requisitos. Nada. Nós não temos nada disto. As pessoas, o sistema educativo em geral, e não estou a falar só em Portugal, estou a falar pelo mundo fora, em todo o lado, o sistema educativo não está propriamente direcionado para pensamento crítico. Não, ainda ficou na parte industrial. Ainda Exatamente. Industrial. Portanto, nós não temos nada destas questões. Sim, nós ainda estamos a produzir worker bees. É perfeitamente normal que as pessoas depois até queiram apoiar este tipo de coisas. O que sinceramente a mim me deixa feliz ter visto tanta gente contra o artigo 13. Sim. Se bem que foi mais por causa dos memes, o que é muito possível que venham a desaparecer, by the way. É muito possível mesmo. O ontem estava assim a exagerar. Aqui a questão é, tu não podes depender de duas coisas. Não podes depender de alguém ser responsável por ti. Isto pelo menos se tu queres ter controle sobre a tua vida. Obviamente. Exatamente. Parte desse isto é a primeira coisa, ou seja, não podes pôr a Big Tech ou Big Government a tratar de ti, ou a tomar as decisões por ti, e depois não podes também deixar que a tecnologia controle por ti. Tu não podes depender dos filtros. É exatamente. Olha, eu acho que então vou ler agora aqui a minha passagenzinha do Yuval Noah Harari, porque eu acho que encapsula muito bem muita coisa. Israelita. Exatamente. Professor. Senhor judeu, professor de história e tudo mais. É judeu ele? Passando a citar. É israelita? Imagino que sim. Passando a todos. citar. Que discriminatório. Passando a citar. O fascismo e as ditaduras podem vir a voltar, mas voltarão sob uma forma mais relevante às realidades tecnológicas do século XXI. Se em tempos antigos terreno e território eram os bens mais importantes do mundo, então a política era a luta pelo controle de terreno e território. E uma ditadura implicava que todo o terreno e território era propriedade de uma única entidade, os governos. Na era moderna, a política tornou-se no controlo pelas máquinas, porque as máquinas é que passaram a ser o bem mais importante. E a ditadura passou a implicar um domínio das máquinas, centralizado por uma única entidade também. Hoje, esquece máquinas, esquece território. Informação. Hoje, a informação tornou-se mais importante que território e que máquinas. E a ditadura tornou-se, por conseguinte, no controlo centralizado e total dos fluxos de informação. Case in point, China. Não é? Muito simples. Portanto, 1984. A questão torna-se o que podemos nós fazer para impedir o aparecimento e o crescimento de novas ditaduras. Quem é que controla a informação? E deixando para rematar aqui o Sr. Benjamin Franklin, que também tem uma frase que eu gosto muito. Todos os que estão dispostos a abdicar da liberdade essencial em troco de alguma segurança temporária não terão nem liberdade nem segurança. Isto acaba num prestígio
Isto acaba de uma forma... Jesus, tanto prestígio. Benjamin Franklin e o Yuval Noah Harari. Exatamente, os Meu dois. Porque Deus. gosto de usar frases de pessoas mais inteligentes do que eu para rematar as coisas, que é assim, É sempre não sou uma eu que boa estou a jogada. dizer. Não sou eu que estou a dizer. Eu Jogar pelo só estou a reunir, lá está, informação que eu vi, conclusões a que eu cheguei e que acho que têm algum valor se o resto das pessoas Exatamente. souberem estas coisas Exatamente. também. Olha, mesmo para concluir, só queria dizer uma coisa. Eu acho que os mídias tradicionais e, no geral, toda a gente anda a infantilizar o público. Uhum. E uma das razões pelo qual eu acho que as pessoas têm gostado de hoje de treta é porque nós não nos infantilizamos. Não nos Aliás, tratamos como crianças e respeitamos a vossa opinião. Queremos a vossa opinião e dizemos as coisas como elas são. Ou como nós achamos que elas são e mesmo que doa. aliás, eu sinto que cada episódio que gravamos, deixo mais perguntas do que respostas que dei. Exato. Mas é E é um isso, bocado o bom meu sinal. objetivo. Eu Exatamente. não quero fazer babysitting a ninguém. Pensem. Zero babysitting. Exatamente. Bem, pessoal, pronto, chegamos ao final de mais um episódio. Lágrima no canto do olho, a escorrer por aqui abaixo. Vou chorar. É assim, espero que tenham gostado. Eu pessoalmente, são aquele tipo de temas que me interessam muito. Eu gosto de discutir questões filosóficas. E não é só isso, acho que como E ávidos éticas e tudo mais. utilizadores, porque isto toca-nos a nós diretamente. Nós temos Exatamente. skin in the game nisto. Não, eu sou uma pessoa que é um bocado news junkie. Eu Ok. passo demasiado tempo a ler demasiadas coisas. Vamos pôr as coisas a ler assim, de um bocado desse aspecto. E é muito Você que sabe, possível. amigo. E a minha questão não é esta. A minha questão é que é muito possível que este meu hobby, quase, Seja afetado. possa vir a desaparecer até. Eu cada vez mais me tenho apercebido do grande medo que tenho de estar cada vez... Ok, agora isto vai ficar muito pesado muito rapidamente, mas Jesus. eu tenho medo que um dia possa vir a viver num mundo de plástico, Admirável mundo novo. por exemplo. Eu pessoalmente. Por exemplo, eu pus-me a pensar, eu tenho andado a ler algumas coisas sobre vários momentos da história e ando a tentar colocar-me mentalmente em como seria experienciar a vida, por exemplo, na Rússia, por exemplo, Rússia ou na comunista. Rússia comunista. E esse tipo, quanto mais ler sobre a realidade nesses sítios, torna-se cada vez mais assustador os paralelos com a atualidade. É quando consegues reduzir aos pressupostos básicos. Estamos a entrar ou pelo menos parecemos estar a entrar. Eu gosto muito pouco de fazer futurismo, mas a verdade é que passa um bocado por aí tudo aquilo que nós fazemos. E é só uma questão de perspectivas. Agora, parece que se estão a plantar as sementes todas para entrarmos em períodos muito chatos, no mínimo chatos. E se bem que por tudo o que eu falo eu espero estar completamente errado. Também e que isto eu, dê um uptake. eventualmente Isto muda o disco que haja alguma do nada. não é preciso demasiada coisa. Pois não. É só preciso uma ou duas coisinhas bem feitinhas para dar uma volta grande. Exatamente. Essa é a questão. É entrar meia dúzia de pessoas Como acabar no sistema. É exatamente como dizia o Einstein, a única coisa precisa para o mal triunfar é o bem não fazer nada. Exato. É uma coisa assim deste género. E pronto, fica aqui um bocado o nosso testemunho a tentar fazer alguma coisa. Eu pessoalmente, se eu vejo por um lado a possibilidade da opressão governamental aqui, eu não consigo ver esta opressão governamental a funcionar sem o Big Tech e o Big Business. Não é possibilidade. Neste momento não há como funcionar porque o governo não tem o tipo de infraestrutura necessária para fazer isso. Precisa de se aliar às Big Tech e ao Big Business. E o problema aqui é que eu vejo o que se está a passar na China perfeitamente a poder acontecer aqui na Europa também. Não somos imunes. O problema é este. De todo. Não E achamos que somos um por alguma razão. Não tínhamos um ego em achar que uma ditadura não pode voltar a acontecer. Porque isto não é tipo uma barra de progresso em que quando chegas a um certo nível de vida... É assim, tipo checkpoint. Deste checkpoint e a partir daqui é sempre acima. Isto lembrem-se só disto. Se assim funcionasse, não havia tanta depressão e suicídios no mundo ocidental. Porque queria dizer que tínhamos resolvido todos os problemas. Não os resolvemos. De todo. Vivemos mais confortável, não quer dizer que se viva melhor. Está aqui um fator de distinção muito grande. Porque assim, se calhar o viver melhor, a maior métrica é felicidade, e isso não é necessariamente aquilo que nós conquistamos com o melhorar da qualidade de vida. O Sr. Jordan Peterson discordaria contigo. Felicidade é uma métrica demasiado volátil para ser usada. Pronto, whatever.
Mas pronto, para finalizar, artigo 13 é só mais um sintoma de um problema, Sem na dúvida. minha opinião, Sem dúvida. que é O problema é muito mais excessiva gigantesco que isso. legislação para resolver as questões. Porquê? Porque estamos a tentar exportar, o indivíduo está a tentar exportar o resolver dos problemas De para si outras para o pessoas. governo, Isto é nomeadamente o sempre a governo. mandar, sempre a mandar. Género, opá, eu não me quero estar a resolver isto caso a caso e a tomar responsabilidade das questões e a lidar com pessoas E a diretamente. ter de ser eu a procurar etc. informação, e a ter de ser Exatamente. eu a ler. Não, mas eu até digo até para os publishers e para os user generated. User generated content. Exatamente. Não, mas para os geradores de conteúdo, para esta malta toda, é sempre ir ao chefezinho e ele que deu o seu veredito. Acho que Criar não- alguma independência? Talvez, não é? Se calhar um começar a bocado reduzir as coisas. isso. Scale it down. Não, é possível. E é tal coisa. Vou, pelo menos eu, acabar a minha parte aqui com o meu silver lining, a minha parte boa no meio disto tudo. É que, no meio de tanta coisa a acontecer, vejo a possibilidade de um novo renascimento Ok. para o liberalismo. Voltar ao liberalismo tal como ele deveria ser feito, tal como ele já foi feito, tal como ganhou ao comunismo e ao fascismo no século XXI e que poderia voltar em força. Existe essa possibilidade? Não estamos a caminhar para ela neste momento. Eu acho que é isso. Ok. Pronto. E assim acabamos. Acho que ficamos assim. Liberalismo rocks. Eu sou muito, muito liberal. Disse isso desde o primeiro episódio. Ok. Nunca vos menti. E pronto. E assim acabamos, pessoal. Pessoal, ficamos assim. Esperamos que tenham gostado. Foi o episódio sobre o artigo 13. Exatamente. Do Duas Treta. E mais uma vez, queremos o vosso feedback. Digam-nos o que é que acharam. Quem chegou até aqui. Uhum. Não foi demasiado comprido este. Acho eu. Demasiado, espero eu. Foi menos que o anterior. Exatamente. Mas entrem em contacto connosco, partilhem, subscrevam, comentem, metam nas notificaçõezinhas e digam-nos digam-nos como é que nos ouvem, como é que nos veem. Partilhem connosco essa informação toda, porque nós não somos Big Tech, por isso podem partilhar a informação connosco. E o que é que acham E, desta questão do artigo 13? Se Exatamente. encontraram coisas que nós não falámos, que nós não abordámos e gostariam de ver aqui, porque isto é, sem dúvida, outra vez uma coisa para se voltar a falar um dia mais tarde, Exatamente. porque não vai ser a última vez que vamos ouvir falar disto. Aliás, no futuro vamos poder falar quais foram alguns dos resultados disto. E podemos Exatamente. voltar para aqui. E verem quão pouco é que acertamos. Exatamente. Espero eu. Exatamente. Espero eu. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui a aturar-nos. Exatamente, pessoal. E até à próxima. Tchauzinho.